Há 20 anos, a China apresentava o maior crescimento econômico já registrado. Nenhuma economia desse porte cresceu tão rápido antes. Mas hoje, o FMI espera que o crescimento fique em torno de 4,8% em 2025 e caia para cerca de 4,2% em 2026. O Fundo Monetário Internacional alerta que, sem reformas, o crescimento potencial da China pode cair para 3% ao ano na década de 2030, menos de um terço do que estava experimentando há uma década, e provavelmente também não o suficiente para que consiga fechar a diferença em relação aos Estados Unidos. Além disso, dadas as suas complicações geopolíticas e as ameaças que agora apresenta às indústrias avançadas globais, muitos dos seus maiores clientes de exportação estão fazendo o máximo para reduzir sua dependência da manufatura chinesa, com vários níveis de sutileza. No entanto, ao mesmo tempo, o superávit comercial da China atingiu seu nível mais alto de todos os tempos, tornando-se a primeira economia da história a ter exportações líquidas superiores a US$ 1 trilhão em um único ano. No momento, os países não querem necessariamente comprar da China, mas muitas vezes não têm alternativa, o que é uma oportunidade. Com a desaceleração da China e as restrições ocidentais mais rígidas, surge uma grande lacuna nas cadeias globais de suprimentos. Vietnã, México e Indonésia tentam preenchê-la. Mas um deles surgiu como o favorito. Pela primeira vez em uma geração, a Índia está no centro da maior mudança econômica do mundo. O governo indiano definiu a meta de uma economia de 5 trilhões até 2025. Mas agora, no fim do ano, isso parece otimista demais. Mas mesmo sem atingir essa marca, o progresso tem sido notável. A Índia já é a quinta maior economia do mundo. Com o crescimento desacelerando nos outros 5 principais países, o Fundo Monetário Internacional prevê alta de cerca de 6,4% para a Índia em 2025 e 2026. Grandes empresas já se instalam lá. A Apple monta iPhones no país e a LG constrói um complexo para produzir mais de 5 milhões de eletrodomésticos por ano. Toyota, Honda e Suzuki investem bilhões em novos carros e fábricas na Índia. E quase toda multinacional agora está fazendo a mesma pergunta. Será que a Índia pode substituir a China como a próxima potência mundial da manufatura? Para saber se a Índia pode liderar, é preciso perguntar: o que causou a desaceleração da China? E se a Índia pode evitar esses problemas? E, finalmente, será que contar com o próximo país mais barato na fila é realmente uma estratégia viável a longo prazo? Por 20 anos, a matemática era simples. Mão de obra barata, mais comércio aberto. Em um mundo ávido por produtos de baixo custo, resultava em uma oportunidade de se tornar a fábrica do mundo. A China aprimorou essa lógica, fazendo indústrias migrarem para o leste. Shenzhen e Guangzhou deixaram de ser vilarejos de pescadores e viraram megafábricas globais, produzindo celulares, móveis e muito mais. E por muito tempo, a China parecia imparável. Entre 2000 e 2010, seu PIB cresceu em média 10% ao ano, catapultando a China para a segunda maior economia do mundo. Desde o fim dos anos 70, esse crescimento tirou mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Mas, ultimamente, os números contam uma história diferente. O crescimento caiu para cerca de 5%, o que ainda é ótimo, principalmente para uma economia desse porte. Ainda assim, é uma queda significativa em relação ao passado, devido às mudanças no trabalho, comércio e demanda global. Em 2013, o trabalhador médio de fábrica na China ganhava cerca de 32 mil yuans, ou $5.000 anuais. Hoje, esse valor subiu para cerca de 65 mil yuans, ou $9.000. Ainda é mais barato do que no Ocidente, mas caro o suficiente para diminuir a vantagem que antes tornava terceirizar para a China uma escolha óbvia. Nos últimos anos, os salários subiram e o padrão de vida melhorou, beneficiando a demanda interna. Essas mudanças também afastam a China do setor de manufatura de baixo custo e baixa margem. Fábricas que antes contavam com trabalhadores baratos, agora precisam pagar mais, automatizar ou mudar de local. Além disso, com o envelhecimento da população, a China enfrenta dificuldade para encontrar trabalhadores. A população em idade ativa atingiu o pico em 2015 e vem caindo desde então. A natalidade caiu a níveis mínimos. E a China tem cerca de 40 milhões de pessoas a menos entre 15 e 59 anos em comparação a 2010. Menos trabalhadores entram nas fábricas e mais aposentados recebem assistência da família ou do governo.
A escassez de mão de obra, antes impensável na nação mais populosa do mundo, agora se torna realidade. Com o aumento dos salários, a China passou a depender do setor imobiliário para manter o crescimento. Os governos locais vendiam terrenos, as construtoras pegavam empréstimos para construir, e as famílias investiam suas economias em apartamentos que sempre pareciam valorizar. Esse ciclo aumentava a demanda por aço, cimento, móveis e eletrodomésticos feitos na China. Mas agora foi interrompido. Com o calote de construtoras como a Evergrande, as vendas de imóveis caíram e governos locais perderam uma das principais fontes de receita. Projetos inteiros ficaram inacabados e o setor imobiliário, antes responsável por até 1/4 do PIB da China, passou a frear o crescimento ao invés de impulsioná-lo. E não ajuda o fato de que o próprio mundo mudou. A globalização que impulsionou a economia da China agora está em retração. Os Estados Unidos impuseram restrições a semicondutores avançados e seus equipamentos. A Europa impôs tarifas a carros elétricos chineses por subsídios injustos. Empresas que dependem da China para importações buscam alternativas, adotando a estratégia China Plus One, manter as operações na China e abrir uma segunda base num local mais seguro, por precaução. A Apple ainda produz a maioria dos produtos na China, mas aumentou a fabricação na Índia e Vietnã para diminuir a dependência de um só país. Semicondutores, processos industriais e softwares de design são considerados ativos estratégicos, e a China enfrenta acesso mais restrito a eles. Quando Washington bloqueou o acesso da Huawei a chips americanos, a empresa rapidamente perdeu sua liderança no ramo de smartphones. Este é um alerta para fabricantes chineses, que dependem de componentes estrangeiros. A automação também prejudica a China. Os robôs ficaram mais baratos, rápidos e fáceis de implantar. Tarefas que antes precisavam de centenas de trabalhadores, agora são feitas por máquinas. Com o recente hype em torno da inteligência artificial, o impulso para investir em automação avançada nunca foi tão forte. Mesmo custando mais do que a manufatura chinesa, empresas são valorizadas nos mercados apenas por adotar inteligência artificial. A proximidade com clientes e a estabilidade política são mais importantes do que a quantidade de funcionários. Se puderem fabricar em qualquer lugar, as empresas vão preferir locais com menos riscos, não só salários baixos. Assim, as condições que impulsionavam o crescimento da China se inverteram. Não me entenda mal, a China segue com grande economia e inovação, mas seu modelo já se esgotou. O milagre barato dos anos 90 e 2000, baseado em mão de obra e exportações, não sustenta mais o crescimento de 2 dígitos. E é isso que torna o momento da Índia tão interessante, porque mesmo que a Índia seguisse exatamente o manual da China, estaria jogando segundo regras de um jogo que já não existe mais. A questão agora não é só se a Índia pode repetir a ascensão da China, mas sim criar um novo modelo de crescimento em um mundo diferente. Por anos, o destaque da Índia foram serviços como contabilidade, software, design e conformidade, essenciais para empresas globais. Isso fez a Índia criar uma força de trabalho distinta da China. Profissionais que falam inglês, têm grande capacidade de resolver problemas e um setor privado adaptado a restrições. Agora, a Índia tenta algo inédito: investir seriamente na manufatura baseada em serviços. O foco é programas de incentivo à produção, chamados Polos Locais de Incentivo à Saúde. Eles são basicamente recompensas do governo para empresas que não apenas montam uma fábrica, mas que realmente produzem e exportam coisas a partir da Índia. Produzir mais em eletrônicos, autopeças ou semicondutores gera mais incentivos financeiros. Até agora parece funcionar. Em Tamil Nadu, a Foxconn já fabrica iPhones que antes vinham só da China. A Samsung tem uma das maiores fábricas de celulares perto de Delhi, e a Micron investe bilhões em uma instalação de embalagem e teste de chips, uma etapa essencial na cadeia de suprimentos de semicondutores. Esses projetos criam uma rede de fornecedores e especialistas para manter a produção ativa. A verdadeira vantagem da Índia pode ser digital. Nos últimos 10 anos, o país criou uma das infraestruturas digitais mais avançadas do mundo. Por meio de sistemas como a Aadhaar, uma identificação universal, o Unified Payments Interface, uma rede de pagamentos instantâneos, e a plataforma de compartilhamento de dados IndiaStack, a Índia facilitou a formalização de pequenas empresas. Donos de lojas conseguem empréstimos com registros de verificação, fornecedores recebem pagamentos instantâneos e repasses do governo vão direto às contas bancárias, sem intermediários ou atrasos. Em resumo,
a Índia deu passos impressionantes para reduzir a burocracia, que antes era tão ruim que fizemos um vídeo inteiro sobre isso. Agora, ainda não está perfeito e existe um longo caminho a percorrer. Eliminar grandes obstáculos para os negócios já ajuda muito. Não precisa ser o lugar mais fácil do mundo para empreender. Só precisa ser mais fácil do que a China e outros países em desenvolvimento próximos. Esse esforço para acomodar os negócios é impulsionado por estratégias surpreendentemente diversas. A China tinha forte competição entre províncias, mas a estratégia seguia centralizada. A Índia possui programas nacionais como PLIs e Make in India, mas a aceleração real ocorre nos estados. Governos estaduais competem por investimentos, oferecendo licenças rápidas, melhor energia e treinamento. Enquanto alguns estados focam em eletrônicos, outros miram nos setores automotivo ou têxtil. E quando os estados se concentram em diferentes indústrias, ecossistemas locais fortes surgem naturalmente, muitas vezes superando as abordagens centralizadas. O resultado é um crescimento industrial desordenado e desigual, porém real. Os desafios ainda são grandes. A manufatura responde por cerca de 13% do PIB da Índia, bem menos do que o pico de 27% da China. Cortes de energia, trânsito e portos lentos elevam custos que os incentivos não eliminam. Terrenos e licenças seguem difíceis, e empresas ainda reclamam de regulamentações locais imprevisíveis. Também há desigualdade. O crescimento da Índia favoreceu trabalhadores urbanos qualificados, não a maioria rural. Uma fábrica de chips emprega milhares de engenheiros, mas não gera empregos em massa para os milhões que entram no mercado anualmente. Por isso, economistas defendem que a Índia una avanços em alta tecnologia a indústrias que gerem mais empregos, como eletrodomésticos, eletrônicos e veículos acessíveis. Se não agir, a Índia pode ter uma economia de duas velocidades, alta tecnologia para poucos e crescimento lento para o restante. Atualmente, esse não é um problema exclusivo das economias do mundo. Mas seria um problema ainda maior na Índia, onde o desenvolvimento humano, em muitas áreas, ainda precisa avançar bastante. Com salários estagnados, a demanda interna segue fraca. A mão de obra permanece em empregos de baixa produtividade e a desigualdade cresce, freando o crescimento. Mesmo sem considerar os custos sociais, isso impede o país de maximizar a produtividade. Se a Índia não mobilizar toda a sua força de trabalho, será bem mais difícil igualar ou competir com a escala econômica da China. Mesmo assim, a Índia possui uma vantagem exclusiva: capacidade. Em fábricas modernas, só a mão de obra barata não basta. Elas necessitam de técnicos para operar linhas automatizadas de madrugada, equipes de qualidade para rastrear falhas na cadeia de suprimentos e gerentes aptos a enfrentar auditorias globais sem roteiro. É aí que o histórico de serviços da Índia ajuda. O país já treinou milhões de pessoas para gerenciar processos de dados e clientes em diferentes fusos horários. Então, se a Índia quer ocupar o lugar da China na economia global, o momento é agora. Essa oportunidade aberta por tarifas, geopolítica e cadeias de suprimentos não será permanente. Empresas já diversificam, assinando contratos e construindo novas fábricas. Então, se a Índia quer um lugar permanente na arena global de manufatura, ela precisa agir rápido. Quando uma fábrica de celulares é aberta, fornecedores como baterias, módulos de câmera e centros logísticos a acompanham. Universidades locais adaptam cursos para formar trabalhadores para essas fábricas. Pagamentos via Unified Payments Interface são instantâneos e a papelada dos clientes, antes demorada, agora é online. O sistema indiano não é perfeito nem igualitário, mas é um começo. E se o país conseguir continuar combinando sua infraestrutura digital com a manufatura do mundo real, ele pode não só substituir o papel da China, mas também redefinir completamente a economia global. A Índia não está seguindo o manual da China, e esse é o ponto. Ela não busca ser a fábrica mais barata, mas o local mais fácil para construir, crescer e exportar. Se a nova abordagem funcionar, a Índia só precisa tornar simples para as empresas operarem, certificarem, exportarem e crescerem. Essa estratégia só funciona se as empresas quiserem diversificar para se proteger. E até agora, elas querem. As empresas estão ansiosas para iniciar produção em vários mercados para mitigar riscos e manter as cadeias de suprimentos funcionando, mesmo que um país vacile, especialmente em uma década definida por choques geopolíticos. O mapa mostra isso acontecendo ao vivo. Vietnã, Indonésia, México e Índia disputam para ser o novo elo na cadeia global de manufatura. O Vietnã é um dos maiores vencedores até agora.
Com o aumento das tensões comerciais entre Washington e Pequim, gigantes como a Samsung, Apple e Intel investiram bilhões em fábricas perto de Hanoi e cidade de Ho Chi Minh. Desde 2016, as exportações do Vietnã mais que dobraram, com os Estados Unidos agora recebendo cerca de 30% do total, tornando-se seu principal destino. O México se beneficia da proximidade geográfica, já que fábricas enviam produtos aos Estados Unidos em horas e não em semanas. Em um cenário onde atrasos impactam indústrias, isso é uma grande vantagem. Por isso, o México superou a China e virou o principal parceiro comercial dos Estados Unidos após 20 anos. Mas o México tem seus próprios obstáculos. A violência dos cartéis, a política energética inconsistente e a infraestrutura envelhecida delimitam o alcance do avanço. A Indonésia, rica em recursos naturais, usa isso para atrair investimentos em veículos elétricos e tecnologia limpa. Mas, como o Vietnã, enfrenta desafios logísticos e de treinamento. Congestão nos portos, burocracia e falta de profissionais dificultam a expansão. É aí que a Índia se destaca. Ao contrário dos seus concorrentes, a Índia não está oferecendo apenas baixos salários ou proximidade, mas também escala e relativa estabilidade. Ela tem uma força de trabalho de mais de 500 milhões de pessoas. Uma democracia que, embora imperfeita, oferece sistemas familiares e, talvez mais importante, um mercado grande o suficiente para consumir o que produz. A Índia atrai empresas globais pela forte demanda interna e o potencial de exportação, algo raro em outros países. A geopolítica turbulenta também está permitindo a estratégia do caos como uma escada, aproveitando as oportunidades. O país não depende dos Estados Unidos ou da China e pode negociar com ambos. Compra petróleo russo barato, chips de Taiwan, sistemas de defesa franceses e atrai investimentos recordes dos Estados Unidos em tecnologia e manufatura. Esse tipo de flexibilidade é raro e, num mundo fragmentado, é uma grande vantagem. Economistas preveem o colapso inevitável da China há quase 40 anos. Então, também vale a pena considerar essa oportunidade no contexto de que a China não vai simplesmente sair do caminho e deixar isso acontecer.